alô, fala Brasil, está no ar. Mais um Palavras ao Léo, seu programa diário de todas as noites. Comigo, Zé Leonardo, seu cronista preferido. Cada um tem o cronista que merece. E talvez você, meu amigo, minha amiga, mereça a mim. Essa é a sua sina. A minha é fazer essa coluna de segunda a sexta para tentar elucidar o que é esse mundo, o que é esse país, essa doideira toda, em todas as suas dimensões, seja na política, na economia, na arte, na cultura, na sociedade, na vida, enfim. Pois é um desafio, né, meus amigos? Bom, meus amigos e minhas amigas, né, a morte de um policial militar de São Paulo na sexta-feira passada tem servido de justificativa para para várias atrocidades que estão acontecendo naquele estado, particularmente na Baixada Santista, no Guarujá, né? Na verdade, é uma justificativa para fazer aquilo que o Estado brasileiro, né, e obviamente o governo do Estado de São Paulo faz parte do aparato do Estado brasileiro, tem feito há mais de 500 anos, exterminar o povo pobre. Isso é a especialidade do Estado brasileiro, né? Desde a época colonial, onde instituímos a escravidão, né, até hoje, né, a especialidade do Estado brasileiro, que assumiu diversas formas, inclusive nem sempre foi Estado brasileiro, né? Na época colonial era Estado português, né? A especialidade tem sido essa de ser uma máquina, um moinho de moer gente, tal qual já, né, categorizou, aí definiu, aliás, Darcy Ribeiro, né? O algoz da vez é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que tenta, olha só, vou criar um conceito novo, né? Que tenta se vender como uma extrema-direita moderada. Olha só, né? Tarcísio de Freitas, ele quer ser extrema-direita moderada nesse país, porque ele é extrema-direita, ele vem do bolsonarismo, né? Só ele apoia até hoje o Bolsonaro, está pendurado ainda no saco do Bolsonaro, por votos, obviamente, né? Claro que quando ele quer se descolar, ele se desloca, mas ainda recebe Bolsonaro, faz aquela pangelança, né? Quando quer se pendura no saco do Bolsonaro, ele tem essa origem, porém ele tenta se vender. Não, eu sou uma extrema-direita moderada, eu sou um cara civilizado, né? Eu vou comer de garfo e faca, eu não vou comer farofa e deixar, né, tudo esparramar no chão, né? Eu não vou comer pão com leite condensado, né? Eu vou comer cocobã, né? Eu não vou voltar ok, né? Eu vou falar um português mais correto. Então eu sou uma extrema direita moderada, né? Ou seja, eu defendo tudo, o Tarcísio, hein? Eu defendo tudo que a extrema direita defende, o racismo, né? O machismo, enfim, LGBTQIA+, fobia, tudo que a extrema-direita defende. Eu sou anticomunista, né? Eu acho que tudo que não é, né, que não é de extrema-direita é esquerdopata. Eu acho tudo isso, né? Só que eu sei falar. Né? É essa imagem que o Tarcísio Freitas tenta vender. Pois é, mas a verdadeira imagem desse governo é essa imagem que está sendo revelada ao mundo, né, ou pelo menos ao Brasil, nesse último final de semana. Né? Porque, no fundo, o Tarcísio faz mais do mesmo, né? Só que mais do mesmo piorado, já que nem sequer ele consegue conter o avanço das cracolândias na cidade de São Paulo. Isso aí que, inclusive, a gente já analisou em outros momentos. E só fazendo um parênteses aqui, hoje, no Globo News, no Conexão Globo News, o padre Júlio Lancelotti, ele deu uma entrevista, ao meu ver, assim, esplendorosa, realmente muito boa, né? A entrevista do padre Júlio Lancelotti,
talvez seja uma das vozes mais lúcidas do país e, com certeza, da Igreja Católica nesse país, né? E justamente ele está afirmando isso, né? Ou seja, que a política, né, que o Tarcísio tentou implementar de remover, né, a Cracolândia, né, não que ela deva existir, eu acho que ninguém em sã consciência defende que existam cracolândias nesse país, né, mas que a política pública implementada não resolve o problema. Por quê? Porque a Cracolândia ela é um negócio rentável e também eu completo, né? Ele deixou isso subentendido, mas eu vou deixar isso mais explícito, né? É um complemento da política de extermínio contra o povo pobre nesse país, né? Aliás, eu recomendo que vocês leiam essa entrevista. Eu li, né? Eu não assisti o programa Conexões, mas eu li Conexões Globo News, mas eu li a entrevista, ou pelo menos uns trechos dela. Eu recomendo que leiam, recomendo, né? Essa entrevista está reproduzida em parte no site G1, né? Então, quem quiser, tiver curiosidade, veja essa entrevista que eu acho, né, de muita propriedade nos dias de hoje. Infelizmente, eu não pude vê-la na íntegra. Mas voltando aí à questão da Baixada Santista, né? Após a morte do policial Patrick Bastos Reis, que também é uma vítima da política de extermínio contra o povo pobre, isso é bom que se diga, né? Todo policial que é morto, né, é resultado dessa política, dessa guerra que se faz ao povo, também se torna vítima dela, né? Só que, obviamente, a ideologia que permeia a polícia militar, a formação desses soldados, não permite que eles vejam isso, né? Mas eles também são vítimas. Então, houve aí o assassinato desse policial, aliás, um tiro dado de uma distância muito grande, 50, 70 metros, era uma espécie de sniper ali, né? Após a morte desse policial, a polícia de São Paulo lançou a chamada Operação Escudo, né? Bom, escudo então dá o sentido de proteger, não, vamos proteger o policial, né? Isso pelo menos eu interpretei. Na verdade, essa operação foi a senha que desatou uma matança desenfreada e que promete não terminar tão cedo, isso com a chancela do governo do estado, São Paulo, né? Há números divergentes, assim, pelo menos a última vez que eu vi, né? Enquanto o governo assume pelo menos 9 mortes, a ouvidoria da própria PM, então é um órgão, né, da PM, né, paulista, trabalha com um número bem maior, 19. Então, não são 9. Segundo a ouvidoria da PM, são 19. Aliás, a própria ouvidoria da PM se mostra assustado com o relato dos moradores, sobre o que os moradores estão relatando, né, sobre essa tal, os moradores das comunidades que estão sendo alvo dessa operação, né? Há relatos de tortura, né? Por exemplo, um ambulante foi encontrado morto com 9 tiros, né? E marcas de ponta de cigarro, né? Pelo corpo, que indicaria tortura, né? E sinais de execução, né? E promessas, segundo o relato dos moradores, de que pelo menos 60 mortes ainda iriam acontecer nessa operação, ou seja, certamente um terrorismo psicológico também. Ou seja, é algo também desumano, desproporcional, né? Se você for ilegal o que está acontecendo, é desumano e desproporcional, né? Na verdade, a vida de um policial e, né, olha quantos já morreram, né? Em nome disso, e é óbvio que a polícia está alegando que foram mortos em conflito, o que, né, tem que ser investigado, né? A gente não pode, nesse momento, adotar o discurso da polícia como se fosse verdade.
também não podemos adotar o discurso de nenhum dos lados. Precisa ser investigado, né? Mas a experiência mostra que, numa chacina como essa, nem só bandido morre. E também, se houver mortos no meio de bandidos, quer dizer que a operação também não foi bem sucedida, porque uma operação bem sucedida, ela prende, né, e leva o suspeito de um crime a julgamento. A polícia não pode ser júri nem carrasco, né? Um dos apontados como responsável pela morte do policial foi preso e gravou um vídeo, né, dizendo que, olha, vamos parar de matar os inocentes. Sou eu aqui que cometi esse crime, né? Vamos parar de matar as pessoas inocentes, né? Enfim, até o momento ninguém contestou a veracidade desse vídeo e pode ser que se conteste, eu não sei, mas assim é interessante a existência dele, né, nesse contexto. E qual é a resposta do governo paulista a todo esse quadro, né? Parabenizar a polícia. Parabenizar a polícia por 19 mortes, segundo a ouvidoria. Não, isso é sinal de uma operação mal sucedida. Como eu já disse, uma operação que resulta em 19 mortes, vamos supor que todos eles sejam ligados ao crime, né? Supor. Eu não acredito que seja, mas vamos supor que seja, né? 19 mortos em uma operação é sinal de uma operação, do ponto de vista policial, que foi mal sucedida. Como eu disse para você, operação bem sucedida é aquela que prende o criminoso e leva ele a julgamento. O resto, né, é matança. Compreensível também essa posição do governo, né? Já que vai precisar da polícia em outros momentos para combater manifestação de professores, porque é a polícia que reprime, né? Vamos colocar, ou cumprir mandados, né, contra sem terra, né? Sem terra e sem teto, no caso, também. No caso da cidade de São Paulo, sem terra no estado e sem teto na cidade de São Paulo, né? Quem cumpre os mandados de desapropriação, né? Perdi o nome agora legal, é a polícia. Então, o governo precisa, né, desses policiais, né, na hora de executar o que ele mesmo não pode executar, né, esse serviço sujo de reprimir o povo, né? E ele, obviamente, através de um trabalho governo, né, os governos, através de um trabalho, né, de doutrinação, aí sim doutrinação, que é o que existe nas casernas, gera pessoas, cidadãos, né, capazes de matar sem nenhum remorso. Os governos e aqueles que financiam esses governos e têm interesses econômicos por trás disso. Inclusive, a entrevista do padre Júlio Lancelotti ressalta isso em relação à Cracolândia. Nada de novo no fronte, né? Novo será o dia em que sangue não se pagará com sangue. E é sempre o sangue dos mesmos. Pobres, pretos e moradores aí de comunidade, muitas vezes. E tendo dito isto, meus amigos e minhas amigas, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que vocês possam descascar, deglutir e digerir. E até amanhã, pessoal!